Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero saudar cada um que está conosco nessa noite, que o Senhor, na sua graça, possa falar ao seu coração, também àqueles que nos acompanham pela internet, que Deus ministre o seu coração aí, e que nós que aqui estamos sejamos verdadeiramente visitados pelo Senhor e sermos impactados por Ele. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho que Mateus nos escreveu no primeiro capítulo. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 18. Evangelho que Mateus escreveu no primeiro capítulo. Nós vamos ler, queridos, a partir do versículo 18 até o versículo de número 23. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 18 ao versículo de número 23. Palavra do Senhor, queridos, lá em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, nos diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Vamos orar? Senhor Jesus, nós clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que nós sejamos impactados pela presença do Senhor, mas também, Deus, pela pregação da Tua palavra. Pedimos, Deus, para que ao ouvirmos a Tua palavra, nós aprendamos a celebrar, a nos alegrar em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor fez em nosso favor. Derrama de graça, Deus, sobre nós, sobre a vida dos meus irmãos, para que ouçam com um ouvido santo aquilo que o Senhor tem para dizer. Mas eu clamo também, Deus, para que aquilo que saia da minha boca seja santo e possa impactar corações e vidas. Opera, Deus, com graça. É o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu pessoalmente gosto muito do Natal. Eu sei que para algumas pessoas, talvez para você mesmo, chegar a essa época do ano, no Natal, talvez seja um motivo assim de preocupação, de ansiedade. Talvez o pensamento que vem à sua mente é: como é que vai ser o ano que vem? Será que vai ser um ano melhor do que esse? Será que vai ser pior? Mas também talvez esse seja um momento do ano em que o seu coração e a sua mente se enchem de culpa, de peso, em que você é levado a pensar: puxa vida, o ano está acabando e eu não fiz nada daquilo que eu queria fazer em 2023. Natal pode gerar em nós, queridos, um misto de emoções. Eu particularmente gosto dessa época do ano, das decorações, eu gosto da troca de presentes, eu gosto dos encontros familiares, eu gosto muito de celebrar o Natal. E o motivo, queridos, pelo qual eu gosto de celebrar essa época, celebrar o Natal, de encontrar a minha família nessa data festiva, das comidas, né, dos presentes, é exatamente porque eu sei o significado do Natal. Eu concordo com aqueles que ficam em crise com o Natal, uma vez que a sociedade em que a gente vive acabou transformando a celebração do Natal mais importante do que o motivo pelo qual o Natal existe. Como se o festejar
fosse muito mais importante do que o significado da festa. Mas o fato de saber qual é o motivo do Natal, o fato de eu saber o que eu estou celebrando no Natal, então eu creio, queridos, que é justamente por causa disso que nós temos ainda mais motivos para celebrarmos de fato, para festejarmos com os familiares, com os amigos, com os irmãos da fé. No Natal, queridos, nós celebramos o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Aquele que existiu desde a eternidade e se tornou um ser humano por amor a nós. E isso é um excelente motivo para celebrarmos. E eu vou te falar, não importa se o dia 25 é a data certa ou não, não importa se a nossa sociedade de consumo distorceu o sentido do Natal, não importa se antes do cristianismo era uma festa em homenagem a um deus pagão, não importa. Se no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, então, queridos, nós precisamos celebrar intensamente. E é exatamente isso que eu quero te convidar a fazer nessa noite. Celebrar o Natal. E hoje, queridos, terceiro domingo de Advento, nós somos convidados para nos alegrarmos, porque Jesus veio ao mundo para nos resgatar. E eu quero te convidar a fazer isso não apenas no Natal, mas todos os dias. Eu quero te convidar a passar o ano inteiro celebrando o Natal, celebrando o fato de que Jesus nasceu, Ele se tornou um ser humano como nós, e tudo isso por nos amar. O texto que nós acabamos de ler, queridos, nos relata sobre o momento em que José recebe a visita de um anjo. E esse anjo vinha a José para contar sobre a intervenção sobrenatural de Deus no nascimento de Jesus. E diante desse texto, queridos, eu quero destacar pelo menos 3 motivos pelos quais nós devemos sim celebrar, festejar o Natal. Nós precisamos celebrar o Natal, queridos, porque o Natal é um milagre. Porque o Natal é a salvação para os nossos pecados e o Natal é Deus conosco. E isso, em primeiro lugar, então, queridos, nós precisamos celebrar o Natal, porque o Natal é um milagre. Eu sei, queridos, que na sociedade em que nós vivemos, é muito difícil crer em milagres, não é verdade? E talvez você mesmo tenha alguma dificuldade para ouvir ou crer em milagres. Nós vivemos numa sociedade extremamente racionalista, extremamente cientificista. E eu desconfio que nos nossos dias a palavra milagre esteja muito mais associada àquilo que nós consideramos como charlatanismo, ou então como picaretagem mesmo, algo que está vinculado a um engano, do que justamente uma intervenção sobrenatural de Deus. Eu acredito, queridos, que até mesmo os cristãos, quando ouvem falar a respeito de um milagre, ficam assim meio desconfiados, não é verdade? Principalmente se esse cristão for um presbiteriano, não é mesmo? Como presbiterianos, irmãos, nós somos incentivados a pensar a fé, a raciocinar sobre a fé. E infelizmente, queridos, nem sempre nós somos tão encorajados assim a vivenciarmos a fé. A crermos que o Senhor Deus, mesmo nos nossos dias, ainda realiza milagres. E esse é o momento que eu podia abrir o microfone aqui para os irmãos virem à frente para testificar quantos milagres nós temos provado da parte de Deus. Não é verdade? No entanto, queridos, nós nunca podemos nos esquecer que existe um fator miraculoso na fé. Nós nunca podemos ignorar que até a fé
é uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida. Afinal, querido, se não fosse por essa intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida, se nós continuássemos seguindo o curso natural da vida, nós estaríamos indo naturalmente para o inferno, não é verdade? E é exatamente por isso, queridos, que não podemos perder de vista a perspectiva miraculosa da intervenção sobrenatural de Deus no nascimento de Jesus. Veja o que o anjo diz a José no versículo 20: o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, há uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus no Natal. O Natal é um milagre, queridos. E nós precisamos celebrar o Natal justamente porque nós percebemos essa ação miraculosa. Nós precisamos celebrar o Natal porque nós lemos na palavra e cremos no fato de que um dia Deus resolveu intervir na história da humanidade e mudar a história da humanidade para sempre, e não apenas o calendário. Eu tive uma colega na faculdade de jornalismo que certa vez disse que essa tal doutrina do nascimento virginal de Cristo era só uma desculpa muito bem construída para um relacionamento sexual antes do casamento. Mas lembre-se, queridos, se isso fosse verdade, uma família sem qualquer influência política, sem qualquer influência religiosa, como eram as famílias de José e Maria, certamente essa família seria punida rigidamente caso Jesus fosse um filho ilegítimo fora do matrimônio. No entanto, não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus nos mostra claramente: Jesus nasceu da Virgem Maria por uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. É perfeitamente compreensível que alguém não consiga crer nessas coisas e que ao menos tenha dificuldade de crer nessa realidade sobrenatural, queridos. No entanto, é aquilo que a Bíblia nos mostra. A encarnação de Jesus é uma obra criadora do Espírito Santo de Deus. O Natal é um milagre de Deus. E essa perspectiva miraculosa a respeito do Natal, queridos, se harmoniza totalmente com o restante daquilo que Jesus construiu na sua própria vida. Veja, Jesus nasceu de um milagre, e isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez durante a sua vida, durante a sua morte e na sua ressurreição. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus operou milagres, prodígios, sinais. Jesus ressuscitou dentre os mortos de uma forma miraculosa, e após a sua ressurreição, subiu aos céus de forma miraculosa. Mas existe um aspecto desse milagre, queridos, que nós muitas vezes acabamos deixando de lado. O fato de Jesus ter nascido como um homem perfeito. A impecabilidade de Jesus. A Bíblia nos mostra, queridos, que todos os seres humanos estão manchados pelo pecado. Todos os seres humanos nascem em pecado, são concebidos em pecado. Mas como Jesus poderia ter se encarnado e não ser manchado pelo pecado? Justamente por causa desse milagre, queridos. Jesus foi um homem perfeito, um ser humano perfeito diante de Deus, justamente por causa da grandiosidade desse milagre operado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, queridos. E a grandiosidade desse milagre no nascimento de Jesus, queridos, é para que Deus possa demonstrar a glória daquilo que Jesus veio realizar. O milagre do nascimento de Jesus é um sinal da redenção que Deus iria operar através do seu Filho, a redenção que Deus, no Antigo Testamento, havia
prometido. Mas não só isso, irmãos. O milagre da ação do Espírito Santo no Natal, queridos, também nos aponta a glória divina de Cristo. Toda a glória que o Deus Filho, antes de se tornar um ser humano, tem. Por isso, queridos, toda a realidade da vida cristã está absolutamente relacionada com esse milagre. Eu sei que vivendo numa sociedade racionalista e cientificista como a nossa, talvez seja muito difícil para a gente falar a respeito de milagres, queridos. Afinal, nós sabemos que a própria fé tem uma perspectiva racional. No entanto, queridos, nós não podemos perder de vista o milagre do Natal. E nós devemos celebrar o Natal, porque o Natal é um milagre, uma intervenção sobrenatural de Deus na história da humanidade. Mas também, queridos, em segundo lugar, nós precisamos celebrar o Natal, porque o Natal é o símbolo, a realização da salvação dos nossos pecados. Eu disse antes que o milagre do nascimento de Jesus também serviu para demonstrar a obra gloriosa que Jesus veio para realizar, não é mesmo? Mas que obra foi essa, queridos? No fim do versículo 21, o anjo do Senhor fala com José: você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome Jesus, queridos, é uma derivação de Josué, que quer dizer Yahvé salva, o Senhor salva, e essa é justamente a obra gloriosa que Jesus veio realizar, salvar o seu povo dos seus pecados, nos salvar dos nossos pecados. O milagre do Natal, queridos, é para nos demonstrar que a redenção de Deus, que Ele prometeu no Antigo Testamento, é real em Jesus. Em Jesus nós temos a salvação dos pecados. Em todo o Antigo Testamento, em cada ação poderosa de Deus, queridos, nós vamos observar um anúncio dessa redenção gloriosa, da salvação que Deus prometeu que iria operar em meio ao seu povo. De Gênesis a Malaquias, o que nós vemos é o tempo todo a intervenção da graça de Deus operando para a salvação do seu povo. E em cada uma dessas intervenções, nós vemos a promessa de uma salvação ainda mais plena, ainda mais abundante, ainda mais gloriosa. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos o nosso Deus, o Deus vivo e verdadeiro, salvando o seu povo dos inimigos, salvando o povo de Israel das guerras, das doenças, da fome, da miséria, da vergonha. E em Jesus, queridos, o que nós vemos é o nosso Deus salvando o seu povo do pior dos nossos inimigos, da pior doença, da pior miséria humana, o pecado. No entanto, queridos, existe um outro problema. O problema é que nos nossos dias, muitos não conseguem mais enxergar que precisam ser salvos. Eu lembro até hoje de conversar com um colega que dizia que ele achava que esse negócio de pecado não existia. Como é que algo que me faz tão bem, que me faz feliz, pode estar errado? E talvez você mesmo possa pensar e crer dessa forma. No entanto, queridos, o que nós não conseguimos enxergar é que o pecado não pode nos fazer feliz. O pecado não nos faz bem. O pecado causa distanciamento de Deus. Então, é impossível que estar longe de Deus possa me trazer qualquer benefício. Se você olhar para dentro de si e for honesto consigo mesmo, com certeza você vai encontrar aí alguma maldade, alguma perversidade. E sabe por que eu sei disso?
Porque é isso que eu encontro quando eu olho para dentro de mim mesmo. Eu sempre encontro as minhas maldades, as minhas iniquidades, a minha perversidade. Quando eu olho para mim, irmãos, eu reconheço que existem coisas em mim que não são nada agradáveis de se enxergar. E eu não estou falando do meu formato arredondado. Queridos, Jesus veio para nos salvar dessas coisas ruins que nós enxergamos dentro de nós. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, dessas coisas que existem em nós e que não são nada agradáveis de conviver com elas, e que mais do que isso, provocam a ira de Deus e ofendem a sua santa justiça. Mas veja, queridos, muitas pessoas, ao perceberem essas coisas ruins dentro delas, acabam tentando encontrar formas, tentando encontrar alguma solução para essas coisas, alguma salvação para essas coisas que enxergam em si mesmas. Tem gente que acha que os seus problemas internos são fruto dos seus traumas, ou então que essas coisas ruins fazem parte da sua personalidade. Talvez alguns dizem, eu fui criado assim. E com isso, acham que tudo que precisam é de terapia, ou de uma educação melhor, ou então de uma moralidade mais elevada. Acham que com um punhado de boas obras podem encontrar, quem sabe, o caminho da salvação para os pecados que estão lá dentro, enraizados no coração e na mente. Mas acontece, queridos, que a palavra nos mostra que Jesus é a única salvação para os nossos pecados. Muitas pessoas, ao ouvirem essas coisas, pensam, mas espera aí, pastor, os erros são meus, os pecados são meus, essas coisas ruins estão dentro de mim, sou eu que cometo essas coisas ruins, sou eu que desagrado a Deus com a minha vida, então sou eu que tenho que ser bom o suficiente para arrumar a minha vida, para dar um jeito nesse caos interno, espiritual e moral em que eu vivo. E talvez você mesmo pense assim. No entanto, queridos, o que a Bíblia nos mostra é que nós devemos confiar totalmente em Jesus para a salvação dos nossos pecados. Não tem terapia que resolva, não tem educação que resolva, nós nunca seremos bons o suficiente para nos apresentarmos diante de Deus, irmãos. É evidente que isso seria motivo para nos desesperarmos, para chorarmos amargamente, mas não se preocupe. Ainda que eu não seja bom o suficiente, ainda que você não seja bom o suficiente, Jesus é bom o suficiente. Lembra do que nós dissemos antes? Ele é o ser humano perfeito e por isso também o sacrifício perfeito. Nós devemos celebrar o Natal, queridos, porque o Natal é a salvação dos pecados. A obra redentora de Cristo começa no seu nascimento, na sua encarnação. Mas em último lugar, queridos, nós devemos celebrar o Natal, porque o Natal é Deus conosco. Nós devemos celebrar o Natal porque o Natal é um milagre, porque o Natal é a nossa salvação dos nossos pecados, mas também porque o Natal é Deus conosco. Agora há pouco, queridos, eu disse que a grandiosidade do milagre do Natal também se mostra na glória que Jesus tem desde a eternidade, uma glória que é infinitamente superior à glória humana. A glória da natureza é a glória de Deus, a glória do Deus Filho reside nele, está nele, e a grandiosidade desse milagre se demonstra no fato de que Jesus, mesmo sendo um ser divino, mesmo possuindo a glória de Deus, voluntariamente se sujeitou à pequenez humana. Se sujeitou às limitações humanas. E Jesus fez isso por amor a mim, por amor a você.
O evangelista Mateus, lá no fim do versículo 23, nos diz que a vinda de Jesus, o Natal, é o cumprimento da profecia que dizia que o Messias seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você já meditou a respeito disso, meu irmão? Você já pensou sobre isso, minha irmã? O Deus Todo-Poderoso, cheio de glória, de graça, virtude, santo, justo, perfeito nas suas obras, resolveu se tornar um ser humano por amor a nós. Toda a glória de Deus presente num bebê. Toda a glória divina presente no menino Deus. E essa é a demonstração de que Deus está conosco. A demonstração que Deus se importa conosco. No meu esboço eu disse assim, um cântico antigo já dizia, Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. Mas se nós cantamos esse cântico antigo hoje, ele deixa de ser antigo, não é verdade? Às vezes, queridos, nós nos preocupamos a respeito de algo, o nosso coração fica extremamente ansioso com alguma coisa e nós ouvimos alguém nos dizendo que nós temos que orar, que nós temos que falar com Deus a respeito dessas coisas que têm nos causado aflição e preocupação, e muitas vezes então a pessoa responde, pastor, Deus tem tanta coisa para se preocupar, eu não vou incomodar Deus com isso. Talvez você mesmo pense assim, ou já tenha pensado assim, mas queridos, se Deus não se importasse com as nossas coisas, Jesus não teria nascido. Pode ter certeza que você não vai incomodar a Deus se você começar a depositar diante dele as suas preocupações, temores e ansiedades. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a isso. A Bíblia nos incentiva a fazer isso. Nós precisamos falar com Deus a respeito das coisas que nos causam preocupação, desde a menor enfermidade, os problemas financeiros, as dificuldades de relacionamento. Queridos, Deus se importa com todas essas coisas, com cada uma dessas coisas. Às vezes, quando eu vou colocar o Daniel para dormir, e nós temos o nosso tempo de oração, o Daniel, a hora que eu vou me assentar, velho como estou, né, eu sento e falo da dor nas costas, alguma coisa assim, de algum mau jeito, ou aquele dia foi um dia cansativo, dor de cabeça e tal. O Daniel ora e fala assim, Deus, cura o papai, porque o Senhor tem poder para curar. Percebe, queridos? É só uma dor nas costas, é só uma dor de cabeça, eu não vou incomodar o Senhor com isso. O meu filho tem muito mais fé que eu. Deus é o maior interessado na sua vida. E é exatamente por isso que Ele enviou Jesus. É exatamente por isso que Ele demonstra, através da vinda do seu Filho, que Ele quer estar conosco. E Jesus é a única possibilidade de Deus estar conosco. Não existe nada que eu possa fazer, não existe nada que você possa fazer que faça com que Deus esteja mais próximo de nós, queridos. Boas obras não nos levam para mais perto de Deus. Dar o dízimo não faz com que Deus esteja conosco. Vir na igreja não faz com que Deus esteja conosco. Todas essas coisas são muito boas, queridos, e verdadeiras. Mas se Deus não estiver conosco nessas ocasiões, elas não servem para nada. Se Jesus não for Deus comigo, quando eu realizo boas obras, essas boas obras não significam nada. Se Jesus não for Deus comigo, quando eu dou dízimo, quando eu quero abençoar alguém, isso não vai ter valor algum. Se Jesus não for Deus comigo, quando eu vou na igreja, pouca serventia vai ter vir aqui todos os domingos.
Jesus, queridos, é a única possibilidade de Deus estar conosco. E nós devemos celebrar o Natal, porque o Natal é Deus conosco. Deus resolveu se relacionar conosco e se relacionar de forma tão intensa, de forma tão profunda, que resolveu se tornar um ser humano para nos alcançar. Concluindo, queridos, a Bíblia nos ensina cada uma dessas coisas, irmãos, para que a gente não perca de vista a grande verdade a respeito do Natal. E a grande verdade a respeito do Natal se resume a Jesus. Jesus. Nós temos que celebrar o Natal, porque ao celebrarmos o Natal, nós celebramos Jesus. Quem Ele é, o que Ele fez, a sua vida, a redenção dos pecados, a nossa salvação. Jesus é o nosso milagre. Jesus é a salvação dos pecados. Jesus é Deus conosco. Nós celebramos o Natal, porque para nós, o Natal é Jesus. Que Deus nos abençoe. E um Feliz Natal a todos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por amor a nós e por amor à sua própria glória. Exaltado seja o teu nome por isso. Obrigado, Senhor, porque um dia na história da eternidade, o Senhor resolveu com o Pai e com o Espírito encarnar, se fazer carne. Obrigado, Jesus. Nós não temos consciência, nem sequer dimensão da humilhação que o Senhor sofreu ao fazer isso. No entanto, nós exaltamos o teu nome, louvamos o Senhor, porque se não fosse por essa decisão graciosa, gloriosa, nós nunca poderíamos ser salvos. Nós nunca poderíamos experimentar de um milagre, o Senhor não estaria conosco. Mas nós glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor, porque um dia, na eternidade, o Senhor resolveu vir, se encarnar, se fazer homem para nos salvar. Louvado seja o Senhor. Pai, nós te pedimos para que o tempo todo nós sejamos ministrados por essa verdade, ao crermos em cada uma destas coisas, ó Deus, que nós sejamos verdadeiramente transformados e impactados por este milagre, por esta redenção, pela tua presença nas nossas vidas. Ó Deus, opera em nós para que nós possamos de fato nos alegrarmos, celebrarmos o Senhor no Natal e todos os dias. Justamente porque sabemos que o Senhor está conosco. Pai, fala ao nosso coração, que nós sejamos verdadeiramente impactados e transformados pela Tua Palavra, e que ao experimentarmos dessas coisas, Deus, nós possamos cada vez mais render glórias ao Teu nome, por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez em nosso favor, e por aquilo que o Senhor promete fazer nas nossas vidas. Opera com graça, fala conosco. É o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Eu quero te convidar, se você puder, a se colocar em pé. Nós vamos impetrar a bênção e logo em seguida cantar o amém. E hoje o nosso pós-lúdio vai ser um pouquinho diferente, porque o Conjunto Cristo da Nossa Canção tem mais uma canção para apresentar, para nos inspirar a vivermos a semana em amor ao Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus demonstre o seu cuidado sobre vocês através da sua gloriosa graça. Que o Senhor Deus demonstre a sua companhia através do seu amor infindável. E que o Espírito Santo de Deus traga consolo e conforto
e capacitação à sua vida. Que a bênção de Deus Pai Criador, Filho Redentor e Espírito Santo Consolador seja com você, com a sua casa e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.